Olá, bom dia. Vamos retomar aqui o projeto CNU 2024. Vamos estudar políticas públicas. O edital do CNU 2024 tem 4 tópicos de políticas públicas. Então, nós vamos estudá-los. Nós já viemos fazendo vários simulados, né, inclusive com várias ações de políticas públicas, mas não tínhamos estudado, teoricamente, essa disciplina chamada políticas públicas. Então, vamos ver no item 1.1. Introdução às políticas públicas, conceitos e tipologias. No item 1.2, ciclo de políticas públicas, na agenda e formulação, processo de decisão, implementação, seus planos, projetos e programas, monitoramento e avaliação. No item 1.3, institucionalização de das políticas públicas em direitos humanos, com políticas públicas de Estado. E item 1.4, federalismo e descentralização de políticas públicas no Brasil, organização e funcionamento dos sistemas de programas nacionais. A gente já viu, vários temas, assim, basicamente são relatos, direitos humanos, vimos sobre o Programa Nacional de Direitos Humanos, sobre federação e descentralização. A gente viu, né, sobre federalismo e descentralização. A gente já viu isso em, acho que é administração pública, já vimos isso em diversidade, não, direito e Estado, acho que é isso, um dos tópicos dos direitos. Então, federalismo, é bom que a gente já tem bastante conceitos enraizados. Os dois primeiros é realmente só política pública. A gente ainda não tinha lido ou estudado sobre isso. Então, vamos ver o item 1.1, que é a introdução às políticas públicas, conceitos e tipologias. Então, políticas públicas, os conceitos iniciais. O que é política pública? Política pública são ações ou programas elaborados pelas autoridades públicas para atender às necessidades e demandas da sociedade. Elas são o resultado da interação entre o Estado e a sociedade, buscando atender às demandas sociais em áreas como educação, saúde, segurança, meio ambiente, entre outros. Um exemplo, é um exemplo de política pública é o programa Bolsa Família, criado em 2003, né, mais de 10 anos, que tem como objetivo principal a transferência direta de renda para famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. O programa visa garantir o acesso à alimentação, à educação, à saúde, contribuindo para a melhoria das condições de vida da população mais vulnerável. Além disso, o Bolsa Família é uma política complementar às demais ações voltadas para o desenvolvimento social e econômico, buscando promover a inclusão social e a redução das desigualdades no país. Então, a primeira coisa que a gente aprende, né, conceitualmente, é que tudo aquilo que o Estado faz, em tese, é política pública. Temos que entender nem tudo se enquadra como política pública, né? Tudo aquilo que o Estado faz, nem tudo se enquadra como política pública, mas quase tudo que o Estado faz, o objetivo principal dele é fazer política pública, principalmente o poder executivo. Diferencia uma política, primeiro assim, parece assim, simples, mas você entender que política pública tem o P de público, tem esse P de público, então tem que entender que, eventualmente, né, uma empresa fazendo, né, alguma ação social, ela não vai estar fazendo política pública, porque a política pública tem que ser feita pelo Estado. Conceitualmente, né, tecnicamente, a política tem que ser feita pelo Estado. O que aquela empresa está fazendo é uma ação social, é uma responsabilidade social, mas não é política pública. Porque a política pública tem um conceito próprio, ela tem que ser feita. Ah, Ivan, mas tem entes que são privados e fazem política pública. Ok, mas eles fazem com outorga, autorização, ou em parceria, em participação do ente público. O competente para fazer política pública é o Estado. Ainda que ele seja descentralizado, são as políticas públicas descentralizadas, uma empresa pública pode fazer política pública? Pode, mas ela foi outorgada. Agora, o ente privado, totalmente privado, olha uma situação em que o Estado não está atuando. Ele vai lá e faz aquela ação, tecnicamente aquilo não é política pública. O conceito de política pública tem esse P, tem que ser feito, né, com autorização, com participação do ente público que é competente. Em tese, foge do conceito que a gente criou. Tecnicamente, não é política pública, mas na prática é, porque era o Estado que era para estar fazendo aquilo. Se quer uma prova
de vista formal, não é política pública, é uma empresa fazendo, ajudando as pessoas. É o quê? Pode ser enquadrado com responsabilidade social. E um dos conceitos também de política pública, que aí vem a questão, por exemplo, às vezes acontece isso, a empresa atua numa área, e aí você vai entender por que alguns doutrinadores não entendem que aquilo é política pública, e ela faz aquilo com o objetivo do quê? De ter, eventualmente, sei lá, uma isenção, alguma questão que a qualifique, eventualmente uma defração no imposto de renda, defração de alguma coisa, ou seja, ela não está realmente com o espírito público ali. Ou às vezes até por uma questão de imagem da empresa, né? Hoje em dia tem muita essa imagem de responsabilidade social das empresas. Então, enquanto que o Estado ele está fazendo a política pública, não com esse objetivo, até porque é função dele, né, pela própria Constituição do Estado, quando você cria o Estado, ele tem o objetivo de retornar por meio de serviços, políticas públicas para o seu cidadão. Você já recolhe antecipadamente. Então, o conceito é esse: você recolhe antecipadamente, você, na realidade, está devolvendo aquilo que você já recolheu do cidadão. Enquanto que uma empresa privada fazendo isso, na verdade, ela está querendo ter ainda o benefício que ela ainda não tem. Ou seja, de imagem, ou seja, de repente, de sei lá, uma isenção tributária futura. Deixa eu ver um outro exemplo aqui. A implantação do posto de saúde é uma ação passível de ser interpretada como pertencente a uma política pública, pois é uma ação governamental destinada a promover o acesso à saúde à população. As políticas públicas são iniciativas governamentais que visam atender as necessidades e demandas da sociedade em diferentes áreas, como a saúde, a educação, a segurança, entre outros. Nesse sentido, a implantação de posto de saúde é uma das formas de atender as demandas por serviços de saúde básicos e preventivos numa determinada região. Vamos para uma questão exemplo. Programa Primeiro Emprego constitui exemplo de política pública no Estado brasileiro contemporâneo, certo? Programa Primeiro Emprego é um exemplo de política pública no Brasil hoje em dia. Uma política pública é uma ação do governo que tem como objetivo resolver problemas sociais e econômicos e melhorar a qualidade de vida da população. O programa Primeiro Emprego, como o nome sugere, tem como objetivo ajudar jovens a encontrar seu primeiro emprego, oferecendo oportunidade de trabalho e promovendo a inclusão social. Deixa eu só botar aqui um marcador. Apareceu aqui uma palavra que eu achei interessante aqui trazer. Você sempre vai ver em política pública isso aqui, ó, o governo federal. Você meio que qualificar ou identificar realmente, cara, isso aqui realmente é uma política pública. Essa palavra é programa. Que todo programa ele vai ter uma característica que nós vamos estudar mais abaixo, que é a forma como você vai implementar, a forma como você vai fazer esse programa. E aí nós temos aqui no governo federal os manuais, né, os guias, para você criar um programa. E você vai ver que esse guia, esse material, né, que você usa para criar um programa, nada mais é do que um guia para implementar uma política pública. Criar indicadores, criar metas, criar público-alvo, criar qual a situação que você quer mudar. Então, quando você cria um programa, você tem um checklist do que você vai ter que fazer. E aí, se você pegar, de onde foi tirado esse checklist, foi justamente dos materiais, das doutrinas, dos livros sobre política pública. Então, no governo federal, quando você vê o nome desse programa, você pode entender que aquilo é uma política pública. A gente vai ver mais abaixo como é que você monta uma política pública, para ela realmente se qualificar como conceitualmente política pública, né? Que, de novo, nem tudo aquilo que o Estado, a maioria das coisas que o Estado faz, é política pública. É o objetivo municipal do Estado, somente o poder executivo é política pública. Mas nem tudo que o Estado faz é política pública. Por exemplo, tem coisas que o Estado faz que é para ele mesmo, né? Então, isso não é política, porque um dos conceitos é você ter público-alvo, não que você não possa ter política pública interna, intra, mas quando você está para, se que eles chamam, deixa eu lembrar o termo correto, acho que é introverso, é extroverso, introverso. Quando as ações do Estado são introversas, ou seja, para dentro do Estado, não extroversas para fora do Estado, ela tem características de eventualmente não se enquadrar como política pública. E, de novo, política pública tem que ter o público-alvo, que não pode ser o próprio Estado.
Então, a gente vai ver essas características aqui. Vamos lá. Fatores que devem ser considerados na elaboração de uma política pública. São fatores que devem ser considerados na elaboração de uma política pública: viabilidade financeira, melhores benefícios da sociedade, possíveis ferramentas alternativas. A viabilidade financeira se refere à capacidade de implementação e sustentabilidade financeira da política proposta, considerando o orçamento disponível e as possíveis fontes de financiamento. Exemplo: ao desenvolver uma política de combate à pobreza, é importante que os considerar se o financiamento necessário para fornecer benefícios como assistência social, programas de treinamento e acesso a serviços públicos é viável em termos financeiros. Além disso, é necessário avaliar se os benefícios propostos pela política são realmente os mais adequados e benéficos para a sociedade. Isso pode envolver considerar a efetividade das medidas propostas, a equidade da distribuição dos benefícios e se a política está direcionada às necessidades existentes na comunidade. Por fim, a política pública deve considerar possíveis ferramentas alternativas para alcançar os objetivos desejados. Isso implica analisar diferentes abordagens e mecanismos que possam ser mais eficazes e eficientes do que as soluções tradicionais. Um exemplo de ferramenta alternativa seria a implementação de programas de educação online como alternativa ao ensino presencial, considerando a acessibilidade, os custos e benefícios para os estudantes e a sociedade como um todo. Então, ele está dando um exemplo aqui, né, de quais os fatores você deve levar em consideração em qualquer política pública, né? Viabilidade financeira, qual é o melhor benefício para a sociedade e as possíveis ferramentas alternativas. Atenção! Na verdade, tem dois guias aqui, que não sei se vale a pena vocês darem uma olhada, já que tem bastante tempo. É um guia ex ante. Ex ante quer dizer antes de políticas públicas. Que é isso que eu falei. Ainda você vai implementar um programa, um projeto, você tem que seguir o roteiro do guia, que é ex ante. O que é que você vai fazer antes da implementação da política? Você vai elaborar, isso que é antes. E você tem um guia pós, ex post, que é como você vai avaliar essa política pública. Acho que não sei se tem um guia que é durante a política pública, mas o ex ante você já tem ali como você vai fazer durante a política pública. E tem o ex post, que é o guia, que quando você finaliza a política pública, você tem qual relatório seria melhor, qual tipo de relatório, um relatório de impacto, um relatório de eficiência, de eficácia. Então, tem esses guias também. E nesses guias, no ex ante, você também vai ter isso aqui. E para cada desdobramento desse aqui, muito maneiro lá no guia, você vai ter um conjunto aqui de formulários. Então, e aí quando eu falo formulários, não é uma coisa padronizada não, porque assim, só para você ter assim, o gostinho do que é fazer a política pública. É nota técnica, às vezes o formulário é um guia. Normalmente, sim, quando a gente fez, isso foi publicado essa semana retrasada, você fala, é Política Nacional de Apoio e Desenvolvimento da Micro e Pequena Empresa, que na época eu trabalhei. Então, assim, vai fazer um desses formulários que está no guia, você não vai fazer um formulário, preencher o formulário, você vai ter aquele formulário como um norte. O que você vai botar é não parecer numa nota técnica, né? Descrever aquilo ali que está sendo perguntado. Né? No governo aqui também não é muito burocrático, vai botar aquilo ali no formulário. Formulário, quando eu falo termo formulário, é como se fossem aquelas perguntas que teriam que ser respondidas para você refletir e ver realmente qual a melhor forma de implementar uma política, de construir, de elaborar, quais aspectos devem ser considerados. Isso você vai fazer no SEI, vai fazer num documento, numa nota técnica, no parecer. Vamos lá, atenção. Viabilidade financeira, melhores benefícios à sociedade, possíveis ferramentas alternativas são fatores que devem ser considerados na elaboração de uma política pública. Tipologia, a gente viu que tipologia sempre cobra, né? Sempre cobra. Várias vezes que perguntaram ali nas questões que eu trouxe, das mais cobradas em todas as bancas, várias questões sobre, né, políticas normativas, redistributivas, equitativas. E aqui a gente vai ver esses tipos de tipologias. Vamos lá. As políticas públicas são ações governamentais implementadas para solucionar problemas e atender às demandas da sociedade.
Ao longo do tempo, foram desenvolvidas diferentes tipologias de políticas públicas, que podem ser classificadas de acordo com os vários critérios. Existe uma infinidade de tipologias, né? Infinidade mesmo. Vamos colocar aqui no material apenas as que aparecem em provas, pois cada autor utiliza a sua própria classificação. Com isso, uma das formas mais comuns de classificação é baseada na área de atuação das políticas públicas. Nesse sentido, temos políticas econômicas, políticas sociais, políticas ambientais. Então, são as mais famosas. Política econômica do governo, políticas sociais, políticas ambientais. Galera do MTIC aí, Rodrigo, política de comércio exterior, tem que ter. Política industrial, tem várias classificações. Todos os países têm políticas industriais? Então, sempre uma pergunta. O Brasil tem política industrial? É uma pergunta. Às vezes tem seminário lá no dia que sempre fazendo essa pergunta. O Brasil tem uma política industrial? Tem países que têm políticas industriais. Pensam, política educacional. Por exemplo, política industrial é igual política de longo prazo. Igual, quer dizer, toda política deveria ser de longo prazo. Mas você vê países que fazem política industrial, falando agora não, 2024. Tem países aí que já tinham políticas industriais pensando em 2050. Tudo bem, agora está dando 25 anos, mas no início da virada do milênio, tinha países que já faziam políticas industriais pensando 50 anos na frente. Não sei se tem países já que tentaram no MDI que tem mais contato, estou no CAD, mas sempre surge nos grupos de discussão, o país tal lançou uma política e já tem, assim, expectativas, né? Tipo, visualizando 2100, 2080. Sei que é muito difícil, né, você visualizar pelo nível que você tem a evolução, principalmente da tecnologia, inteligência artificial. Né? A gente nem sei se essa política da década de 2000, que pensava 2050, já falava em inteligência artificial. Mas hoje vamos pensar uma política pública, em qualquer área, ou uma política industrial levar em consideração a inteligência artificial, política econômica também, política social. Tudo hoje em dia você tem que levar em consideração essa questão de inteligência artificial. Vamos lá. Classificação contra a área de atuação. Ele trouxe as três principais, mas lembrando que tem outra, né? Como ele falou, tem várias classificações. Ele resolveu trazer essas três aqui. Políticas econômicas visam regulamentar o funcionamento da economia e estimular o crescimento. Políticas sociais possuem como objetivo promover o bem-estar social. Aqui, ó, crescimento. Mas isso aqui, hoje em dia, as políticas econômicas não visam só o crescimento, não, mas o desenvolvimento. Isso a gente estudou em outra disciplina, expliquei para vocês, né? Desenvolvimento, ele tem a ver com fazer com que tenha o crescimento, mas que ao mesmo tempo ele seja sustentável. Essas palavras, elas não são sinônimos, crescimento e desenvolvimento. Quando você visa o crescimento, você está pouco se lixando no que as outras variáveis vão dizer. Se você diz, eu quero aumentar isso aqui, você está fazendo, isso aí até inclusive semanticamente, quando você vai escrever uma política pública, você fala, gente, é o crescimento disso. Então você não está se preocupando com outras variáveis. Agora, quando você fala o desenvolvimento de uma área, desenvolvimento em especial econômico, você não está visando só o crescimento, porque senão você vai crescer, como ocorria no passado nas políticas públicas, inclusive econômicas brasileiras, só que você crescia de forma que você concentrava a renda e aumentava a desigualdade social. Crescemos, mas a concentração econômica ficou numa certa população da sociedade brasileira. Ah, mas o país ficou mais rico. Não, ficou mais rico do ponto de vista global. Mas quem ficou rico, na verdade, foi os donos das principais empresas brasileiras, que estão exportando mais, ganhando mais dinheiro. Eventualmente, o Estado está ganhando mais imposto com isso, lógico, está arrecadando mais. Vai reverter isso para a sociedade? Vai. Mas será que esse que é o ciclo econômico que a gente quer? Ou quer o ciclo econômico em que o país, em vez de crescer economicamente, ele se desenvolve economicamente de forma que, quando vai entrando aqueles recursos das operações econômicas, de exportação e importação, ou desenvolvimento da economia interna,
o PIB aumenta de forma que a média do PIB de todas as pessoas aumenta. E passamos a ter uma maior classe média, uma maior quantidade de pessoas, né, com melhor qualidade de vida. Esse é o ciclo que todos os países buscam, mas nem sempre é possível. Então, só cuidado com isso aqui. Políticas sociais, bem-estar social, garantir direitos básicos, saúde, educação, assistência social e políticas ambientais, para proteger o meio ambiente, promover o desenvolvimento sustentável. Ok, isso aqui é ok. Seguir a botar proteger o meio ambiente. Essa tese de proteger o meio ambiente com política ambiental é retrógrada, né? A gente sabe que, na verdade, política ambiental bem feita também tem que pensar no desenvolvimento sustentável. Para que a gente tenha o quê? A utilização dos recursos correntes ambientais, mas pensando para gerações futuras, né? Não adianta você não utilizar e não pensar nas gerações futuras. Quer utilizar e degradar. Outra forma de classificação é baseada no grau de intervenção do Estado. Temos as políticas públicas de caráter regulatório, que estabelecem regras e normas para o funcionamento de determinados setores. As políticas redistributivas, você caiu bastante questões sobre ela, né? Que visam corrigir desigualdades sociais e econômicas por meio da distribuição de recursos. E as políticas de prestação de serviços, que são aquelas voltadas para as ofertas diretas de bens e serviços da população. Deixa eu tentar reduzir aqui, para a gente pegar as três. Então, eita, pegou aqui o não, mas tudo bem, vai. Vamos lá. Tipos de políticas públicas. Então, nós temos de caráter regulatório. Estabelecem regras e normas para o funcionamento de determinados setores. Quais são aquelas políticas públicas que chamam como regulatórias? São aquelas em que você vê lá determinado setor, ministério, fazendo uma regulação determinado segmento da economia. Hoje, quem faz muita política regulatória no Brasil são as agências reguladoras. Até que o nome dela já diz tudo, né? Agências reguladoras. O papel das agências reguladoras é que você faça a política regulatória. Por que esse sistema foi criado no Brasil? Por uma experiência americana da década de 90. Porque antes, quem fazia a regulação no Brasil era o próprio Ministério. Só que você criava conflitos de interesse. Por que conflitos de interesse? De um lado, você tem alguém querendo desenvolver a política pública dentro do Ministério, do outro lado, você tem alguém regulando isso. E aí, como você ficava subordinado ao mesmo chefe, você acabava tendo um desequilíbrio, né? Em especial na regulação. Você era o ministro e disse, não, dá uma... Na Marinha chama o termo solecada, dá uma aliviada aí, dá uma solecada aí, né? Senão não vou conseguir fazer isso aqui. Ia ficar nessa briga. No modelo americano, que é o de agency, né? Esse termo de agência reguladora, aqui o termo correto é, na verdade, ter uma autarquia, né? Que faz isso. Uma autarquia com a seguinte característica, uma característica de autonomia, de independência. Então, a gente viu, inclusive, o quanto esse modelo é bom. Eu acho que foi na pandemia nós vimos um embate até. Nós temos também agora um embate, um outro embate, mas vimos um embate entre o presidente, né, da Anvisa com o próprio presidente. Mas ele tinha autonomia para tomar as decisões para a política pública de saúde naquele momento. Mesmo ele sendo só um presidente de agência, que é o modelo americano. Né? Porque você está ali com enfoque público e você foi aprovado pelo Senado Federal. Nós temos agora um embate, mas acho que já vai acabar em tese, que é do Banco Central. O Banco do Brasil, como por exemplo, o Banco Central do Brasil, ele é uma agência reguladora, apesar de não ter um nome. Muita gente confunde que acha que a agência reguladora, isso é um erro clássico, a agência reguladora é só aquelas autarquias que têm o nome agência reguladora. Não, a agência reguladora é um conceito na qual você tem uma autarquia, né, uma autarquia em regime especial, um órgão separado do principal para que faça uma política de caráter regulatório. O Banco Central regula o setor? Regula o setor bancário, política monetária nossa. Por exemplo, a Previc, ela não tem o nome de Agência Reguladora de Fundo de Pensão. Ela tem o nome de Superintendência Nacional de Previdência Complementar, mas ela é uma agência reguladora, porque ela regula todo o segmento
e fundos de pensão. Então, ela faz uma política regulatória no Brasil para o seguro. Às vezes as pessoas confundem. A agência reguladora só que no nome, não. Existia já agências reguladoras no Brasil, mas só que a gente não tinha importado o termo americano, o conceito, porque o Banco Central do Brasil já existe desde a década de 70, 60. CVM também, SUSEP também. A Previc foi criada recentemente, mas a SUSEP já existia como agência, como autarquia, desde a década de 60. Depois que a gente vai entender que, na verdade, esses órgãos, né, essas autarquias, eram agências reguladoras de acordo com o conceito americano, regulam o setor. Políticas públicas redistributivas visam corrigir desigualdades sociais e econômicas por meio de redistribuição de recursos. Política de prestação de serviços são aquelas voltadas para as ofertas diretas de bens e serviços. Então, regulatória, regras e normas. Redistributiva, corrigir desigualdades sociais e econômicas com a redistribuição. Então, você pega um segmento da sociedade e passa para outro. E a política de prestação de serviços é que oferta bens e serviços à população. Vamos lá. Exemplo de política pública redistributiva. Determinado município decidiu mudar radicalmente sua política de IPTU. Por essa nova política, a partir de 2024, todos os imóveis avaliados em até R$ 300 mil terão isenção de IPTU, e aqueles com valores superiores a R$ 1 milhão serão tributados em dobro, garantindo uma manutenção do valor arrecadado e o financiamento das políticas urbanas. Nesse caso, temos o exemplo de política redistributiva. Política redistributiva é aquela que você, nesse formato aqui, está tirando, né, de uma parcela da sociedade dando para outra, mas de forma Robin indireta. Hood. Robin Robin Hood. Hood. Sim, pode ser também termo. E pior que cai em prova esse termo também. Política pública Robin Hood. É tirar dos ricos e dar pobre, os pobres. A Bolsa Família é uma política pública redistributiva. Você tira de todo um conjunto da população e dá não, né? Disponibiliza para as pessoas de extrema pobreza ou de pobreza. Atenção, finalizando aqui já, o primeiro tópico de hoje. Políticas públicas, eu sei isso mesmo. Ah, não. 16, mas 16 páginas, vai ver só história. Políticas públicas distributivas são menos conflituosas do que políticas redistributivas, uma vez que os recursos destinados às distributivas são alocados pelo Estado, não ficando explícito quem paga ou quem perde com as decisões tomadas pelo poder público. Explicando melhor. No contexto de políticas públicas, as políticas públicas distributivas são aquelas em que o Estado busca promover a distribuição de benefícios, serviços e recursos para determinados grupos ou setores da sociedade. E nesse tipo de política, os recursos são alocados pelo Estado de forma geral e não explicitado quem arca com os custos ou quem sofre perdas com as decisões tomadas pelo poder público. O Programa Auxílio Brasil, que se caracteriza, que é o Bolsa Família, na verdade ele reclassificou aqui, mas alguns doutrinadores não fazem essa divisão, distributivo e redistributivo, que é praticamente o conceito é o mesmo, a diferença agora é que ele colocou aqui para a gente. Vamos lá. Programa Auxílio Brasil, que se caracteriza pelo pagamento de uma bolsa mensal, renda mínima, é um programa federal de transferência direta de renda que integra benefícios de assistência social, saúde, educação e emprego, destinado às famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza. Neste caso, trata-se de uma política distributiva. Então, para ele classifica de distributiva aquela que vem do orçamento geral e você distribui. Política redistributiva é que você tem da onde tira especificamente, que é o caso do IPTU, para outras também pagantes de IPTU de forma indireta. Ele foi de forma indireta, não tirou, mas fez um pagar mais e o outro pagar menos, ou nem pagar, ficar isento. Mas em algumas provas vocês vão perceber que não existe muita essa distinção entre distributivo e redistributivo. E de qualquer forma, você vai estar tirando de alguém e vai estar dando para um outro. Ainda que você não tenha um público determinado de quem você está tirando, você está tirando de alguém para dar para outro. Você está redistribuindo a renda, né, da população em geral, dos impostos, para um grupo específico. Mas interessante esse conceito aqui que ele trouxe. Quando ele traz o conceito aqui é porque ele já verificou que em prova
né? Eventualmente já caiu uma situação parecida, para você fazer essa classificação ou esse refinamento mais fino. Então, distributiva possui como objetivo distribuir recursos financeiros para determinados grupos ou setores da sociedade. Política redistributiva possui como objetivo redistribuir os recursos entre dois ou mais grupos sociais. Questão exemplo para a gente finalizar hoje. Uma das áreas de atuação das políticas públicas é a política social. Nesse sentido, um dos objetivos da política social é regular o funcionamento da economia. Letra B, promover o bem-estar social e garantir direitos básicos. Letra C, proteger o meio ambiente. Letra D, corrigir desigualdades sociais e econômicas. Letra E, ofertar diretamente bens ou serviços à população. Qual é o gabarito? Vamos lá, treinar. A, B, C, D ou E? Política social. E aí? Vou marcar aqui para vocês não errarem. Economia, crescimento. Essa aqui é o quê? Política econômica. Meio ambiente. Política ambiental. Corrigir as desigualdades sociais por meio da distribuição. Pode ser política distributiva ou redistributiva. Ofertar de bens e serviços à população. Política de quê? Oferta de bens e serviços. Faltou qual? Essa aqui, ó. Política de bem-estar social, política social. As políticas sociais têm como objetivo promover o bem-estar social e garantir os direitos básicos para a população, como saúde, educação, assistência social. Desculpa, assistência social. Essas políticas visam atender às necessidades fundamentais dos indivíduos e reduzir as desigualdades sociais. Outra questão exemplo. Opa, vamos lá. Determinado município decidiu mudar radicalmente a política de TPU. Foi o exemplo que ele deu em cima, né? Por essa nova política, a partir do ano de 2019. Todos os imóveis avaliados até R$ 200.000 terão isenção de IPTU e aqueles com valores superiores a R$ 1 milhão serão tributados em dobro, garantindo a manutenção do valor arrecadado e o financiamento de políticas urbanas. É o caso apresentado de quê? Distributiva. Redistributivo. Tanto é que ele diferenciou para a gente justamente no que é pegadinho. Pô, qual é a diferença dessas duas? E alguns doutrinadores, a distributiva e redistributiva não tem diferença. Você tirar de alguém e dar para outro. Você vai tirar. Aqui, o que ele definiu para a gente é que na distributiva você tira do geral, passa para um grupo específico, para um específico. Essa aqui, ó. Essa redistributiva você tira de um grupo e distribui para outro grupo, dentro do mesmo grupo. Paga um pagante de IPTU de alta renda para o pagante de IPTU de baixa renda. A política redistributiva possui o objetivo de redistribuir recursos financeiros entre dois ou mais grupos sociais. Já é uma política distributiva, possui como objetivo distribuir recursos financeiros para determinados grupos ou setores da sociedade, não ficando explícito quem paga ou quem perde com as decisões tomadas pelo poder público. É a própria sociedade, né? Então, aqui acabou também. Acabou o item 1.1. Quer dizer, uma parte do item 1.1. Aqui a gente já seria os exercícios, mas a gente vai deixar para fazer os exercícios quando a gente acabar esse material aqui. São 16 páginas, a gente faz os exercícios referentes a esses aqui. Parar aqui. Um momento.